excelentíssimo juiz de direito, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, gostaria de iniciar os trabalhos deste dia, desta manhã, como de costume, cumprimentando Vossa Excelência, e nesta oportunidade de uma maneira especial. Vossa Excelência já sabe da minha admiração, do meu apreço para com Vossa Excelência, mas tenho que ressaltar que, em especial neste julgamento, o senhor deu uma grande demonstração, acima de tudo, não só de sapiência jurídica, mas também efetivamente de coragem. Vossa Excelência teve a coragem de transmitir, de ter a ideia de divulgar um julgamento do Tribunal do Júri para a sociedade brasileira em geral, e isso, na avaliação do Ministério Público, é algo a ser aplaudido. Muito se diz que o judiciário é uma caixa preta, e Vossa Excelência demonstrou exatamente o contrário. Vossa Excelência fez com que a sociedade brasileira pudesse se aproximar do Poder Judiciário, da Justiça, de todos os seus personagens, conferindo a esse julgamento a necessária legitimidade, a necessária publicidade. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Conversávamos há pouco, inclusive, sobre esta providência do senhor ser a primeira em território nacional, e fui surpreendido com a informação do senhor de que, salvo o melhor juízo, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia teria invocado para si essa iniciativa. Desconheço, efetivamente pesquisei, efetivamente fui atrás para efetivamente sanar esta dúvida. Não descobri, não consegui verificar a veracidade da informação. Se existiu, obviamente eu não duvido, mas se existiu, é fato que essa eventual transmissão, essa eventual publicidade pelo Tribunal de Justiça de Rondônia certamente não teve a dimensão que esse julgamento está tendo. Então, por conta disso, também por conta de vossa lisura, de vossa honradez, em especial por conta desta coragem já mencionada, mais uma vez rendo as minhas homenagens a Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que cumprimento todos os magistrados integrantes da Magistratura Nacional, em especial aos magistrados do Estado de São Paulo. Meus cumprimentos, minhas saudações a Vossa Excelência. Na sequência, bem rapidamente, porque o processo exige de todos nós uma dedicação sobre a prova do processo, eu cumprimento meus colegas, todos assistentes de acusação, Fernando Marinho, assistente jurídico do Ministério Público, Dr. Alexandre de Sá Domingues, advogado brilhante da comarca, que enobrece essa bancada da acusação, Dr. Ricardo Fante Iácono. Da mesma forma, ao longo de todo este processo, ao longo desses 3 anos, não tenham dúvidas de que, se também não fossem Vossas Excelências, o trabalho do Ministério Público não seria desta maneira que conseguimos levar adiante. Meus cumprimentos, minhas homenagens também a Vossas Excelências. Obrigado. A bancada da defesa, em que pese as evidentes divergências, por óbvio, não sou uma pessoa que nutre pelos outros um sentimento vil, um sentimento ruim, muito pelo contrário, né? A raiva não faz parte das pessoas de bem. O sentimento de vingança, ao contrário do que muitos sentem, não é compatível com as pessoas de bem. Graças a Deus me considero uma pessoa de bem e, apesar das divergências, nutro pelos senhores respeito. Óbvio que não sou hipócrita de dizer que tenho Vossas Excelências como amigos, muito menos íntimos, mas respeito o papel dos senhores e espero que possamos aí debater essa causa, como o Dr. Leandro disse, com elevação, com urbanidade, principalmente com o respeito que nós todos aqui temos para com Vossas Excelências, e espero que o sentimento e o tratamento seja também recíproco. Cumprimento Vossas Excelências e também estendo as homenagens aos demais advogados integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o público presente, por óbvio, cumprimento a sociedade brasileira como um todo, agradeço a presença de todos, agradeço o trabalho da imprensa, que teve o cuidado, nesse caso em específico, de divulgar e conceder espaço sempre a ambas as partes. Apesar do que possa se dizer em sentido contrário, tenho para mim
que o caso Mércia Nakashima rendeu uma publicidade estrondosa, mas sempre com lealdade. A imprensa sempre abriu espaço para acusação e defesa para que pudessem apresentar os seus argumentos e as suas provas. Muito se diz que o senhor Misael Bispo de Souza já está condenado pela mídia. Na minha avaliação, algo equivocado. Se a mídia contribui de alguma forma com eventual sentimento de certeza de condenação, é porque a imprensa divulgou aquilo que estava nos autos. Se existem mais elementos em desfavor do acusado, a culpa não é nossa. Agradeço o trabalho de todos, agradeço também e rendo minhas homenagens à família Nakashima. Não posso prometer nada a vossas senhorias, até porque esta causa não será decidida por mim. Se fosse, por óbvio, vossas senhorias já saberiam qual o resultado. Mas posso prometer aos senhores o seguinte, que me empenharei, como sempre, e o doutor Leandro me conhece há muitos anos. Esse empenho dedicado por mim neste caso, ao contrário também do que já foi dito acerca da minha pessoa, ele não é nem um pouco diferente dos demais casos. Para mim, a vida humana de qualquer pessoa tem o mesmo valor. Seja Mércia Nakashima, seja José da Silva, seja Maria de Souza. Prometo aos senhores uma coisa, que vou lutar pela minha convicção. Acredito sim, com todas as forças, que o senhor Misael Bispo de Souza é sim o assassino de Mércia Nakashima. E vou tentar demonstrar essa minha convicção aos senhores jurados. Cumprimento também rapidamente a Polícia Militar aqui presente, rendo minhas homenagens a essa gloriosa corporação que há mais de um século presta serviços à sociedade bandeirante. Confio no trabalho de vossas senhorias e saibam que possuem neste representante do Ministério Público um verdadeiro admirador. Cumprimento rapidamente também os serventuários da Justiça, como sempre, em especial o senhor Alessandro, o senhor Marcos, os operadores de som, de imagem. Os senhores certamente são e foram e continuam sendo muito importantes para o sucesso dessa sessão plenária, que aliás até agora tem sido. Nada deu errado e certamente não dará até o final dos trabalhos. Meus cumprimentos, minhas saudações também a vossas senhorias. Por fim, peço licença para cumprimentar as pessoas mais importantes deste plenário do júri, os senhores jurados. Os senhores, a partir de agora, serão minha única e exclusiva preocupação. Me dirijo diretamente a vossas excelências e peço aos senhores que façam apenas justiça, se atenham à prova dos autos. E pedimos isso com a maior tranquilidade, porque sabemos que o que existe nesse calhamaço de processo é a mais absoluta responsabilização do senhor Misael Bispo de Souza. Não temos medo de nada do que consta aqui. Peço aos senhores, encarecidamente, que não fiquem com qualquer dúvida. Este processo não tem dúvida. A defesa anunciou que não trabalhará com a dúvida, mas todos nós sabemos que a dúvida beneficia a defesa. Eu afirmo a vossas excelências mais uma vez, este processo não é passível de dúvida. Se ficarem com dúvida no final dos trabalhos, peçam os autos, examinem os autos. Os senhores têm demonstrado um comprometimento exemplar ao longo de todos esses dias. Peço aos senhores, ao final dos debates, se ainda não estiverem aptos a julgar, digam, excelência, gostaria de verificar o processo. Nenhum juiz julga sem conhecimento da causa. E não pode ser diferente com vossas excelências. Saibam que nós, da acusação, não temos receio de nada do que consta deste processo. Conhecemos o processo do início ao fim, de trás para frente, de cima para baixo. E tentaremos, apesar do prazo exíguo, resumir e dar um panorama global de tudo aquilo que existe nos autos. Óbvio que se eu começar a ler da lauda número 1 até
o 19º volume, nós ficaremos aqui uma semana, não é? Mas eu peço então, por conta disso, dessa impossibilidade, que no caso de eventual dúvida, examinem o processo. Senhores, cuidado com aquilo que é muito comum no tribunal do júri, o chamado sentimentalismo barato e hipócrita. O júri, senhores, não é uma instituição de caridade, mas sim de justiça. O júri não existe para passar a mão na cabeça do assassino, mas sim para se enxugar o sangue derramado na sociedade guarulhense. Peço aos senhores que não se seduzam com eventuais cenas emotivas, com eventuais choros providenciais. Aliás, me desculpem, como eu percebi ontem, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um circo, isso aqui é muito sério. Uma vida humana foi embora e ela não volta nunca mais. O senhor Misael, se condenado diante da nossa legislação, e aqui já fica o meu protesto, que precisa mudar, nós sabemos, bem ou mal, daqui a pouco, estará sim junto do convívio da sua família, de seus irmãos, de sua filha e etc. Mas aquela família que está sentada ali, aquela nunca mais verá a filha querida, a irmã querida, e os senhores sabem muito bem do que eu estou falando. Se ficarem com dó do réu, lembrem-se da vítima, lembrem-se da imagem da vítima sendo retirada das águas da represa de Nazaré Paulista. Se alguém merece sentimento de compaixão, de dó, que não é o caso, os senhores têm que decidir de acordo com a prova do processo. Mas se sentirem tocados por eventual sentimento de piedade, lembrem-se de quem efetivamente o merece. Senhores, o réu parece solicitará a vossas excelências que os senhores o perdoem, que os senhores o compreendam, que os senhores lhe deem clemência. Mas ele não deu clemência para a vítima. O réu que está sendo julgado hoje, não é este hoje aqui, alinhado, de terno e gravata, cabisbaixo, posição humilde. O réu que está sendo julgado aqui hoje é aquele do dia 23 de maio de 2010, que não teve qualquer sentimento de piedade para com a sua vítima. É este o réu que está sendo julgado aqui hoje. Lembrem-se sempre disso. Aqui no meio de nós, ele pode até aparentar ser a pessoa na pior condição. Está preso há mais de um ano, acerca disso. Está numa situação difícil, sim. Mas não é este réu, no dia 14 de março de 2013, que está sendo levado a júri popular. E sim aquele, no dia 23 de maio, que fez aquilo o que fez com a vítima. Senhores, infelizmente, parece que o réu não se emenda e continua a mentir. Ontem assistimos aqui a um espetáculo que, me desculpe, para mim foi algo bastante deprimente. Muitas mentiras que serão melhor abordadas pelo Dr. Alexandre, até porque dividimos o nosso trabalho, mas eu não posso deixar de citar pelo menos algumas. Primeira delas, dita ontem pelo senhor Misael, e a mentira tem perna curta, e parece que se esquecem disso. O senhor Misael ontem teve o desplante de dizer que não usa arma de fogo, teve o desbunde de afirmar que não sabe manusear uma arma, que não atira, que tem problema na sua mão direita e que quando vai manusear uma arma, muito mal com a mão esquerda. Senhores, nesta sala aqui, em outubro de 2010, o senhor Misael Bispo de Souza desafiou este promotor de justiça a ir com ele num estande de tiros, para que eu verificasse em loco como ele atira bem com as duas mãos. Isso está nos autos, isso está gravado, mas eles se esquecem. Mais uma prova de que mentem. Não é possível tanta mentira
se quiserem, senhores do júri, folhas 1949, no CD, com 1h36 de duração, ele afirma isso. Doutor promotor, se o senhor quiser, eu lhe levo num estande de tiro para lhe mostrar como eu atiro muito bem com as minhas 2 mãos. E hoje vem aqui, ontem, né, passar a imagem de que sequer sabe manusear uma arma de fogo. Não se emenda, está querendo fazer todos nós de idiotas, me perdoem a expressão chula. Eu posso até ter cara de idiota, talvez tenha. Posso até ter cara de moleque, certamente tenha. Aliás, todo mundo me diz isso. Eu aparento ter idade muito menor do que efetivamente possuo. Mas de idiota e de moleque, eu não tenho nada. E tenho certeza que vossas excelências também não. Não se deixarão iludir pelas mentiras estrondosas colocadas pelo senhor Misael. Mais 2 ou 3 pontos apenas para nós nos atermos à questão técnica que ficou a meu cargo e a questão motivacional de relacionamento a cargo do doutor Alexandre. O senhor Misael Bispo de Souza disse ontem que colaborou sempre com as investigações. Eu faço questão de ressaltar a vossas excelências aquela questão daquela moça citada por nós ao longo desses dias, né, de nome Decília, ou algo parecido, e que muito embora, aparentemente, né, conte uma história maluca, como o próprio doutor Olim colocou, os senhores viram, né, está efetivamente comprovado nos autos, inclusive com laudo pericial já exibido, com o telefone celular apreendido, com troca de mensagens entre eles, no sentido de que tentava forjar, sim, um álibi, tentava apresentar, sim, em juízo, para nos enganar, mais uma vez, uma uma suposta garota de programa, que nunca, eu garanto, senhores do júri, existiu. Se ela existisse, já estaria aqui há muito tempo. Eu nunca vi garota de programa comprometida com alguém. E parece que a justificativa da defesa é essa. Ela não pode se expor porque tem um outro relacionamento e não vai assumir que no dia 23 de maio de 2010 estava com o senhor Misael na beira do Hospital Geral de Guarulhos. Eu nunca vi uma garota de programa comprometida. E ainda que fosse, será que existe alguma pessoa que deixaria um inocente pegar não sei quantos anos de prisão se efetivamente estivesse com ele? Lorota, conversa fiada. Se os senhores forem acreditar nisso, me desculpem, não vão condenar ninguém na vida dos senhores. Ficou claro que tentava forjar álibi, e pior, ao que tudo indica, porque a versão da tal Decília parece verdadeira, aliás, tenho certeza, contava com o apoio, se não total, da sua própria defesa, ao menos com algum de seus defensores. O que é mais lastimável ainda. Tudo isso, senhores do júri, está às folhas 2176 a 2180 do processo. Os senhores viram a fotografia, os senhores viram ela junto com ele. Aliás, ele não só esteve com a moça, como há provas ainda cabais de que tentava, sim, trazer esse álibi forjado. O extrato do rastreador dele confirma a versão da moça, de que se encontraram na Alameda Itu, em julho de 2010. Confirma que se encontraram na Estação da Luz, em agosto de 2010. E isso tudo está no extrato do seu rastreador, que a defesa vai querer dizer que não funciona. Que não funciona o rastreador que comprova que ele esteve junto da tal menina que serviria de álibi falso. Essa é só algumas das mentiras contadas pelo senhor Misael na data de ontem. Outra mentira que eu fiquei estarrecido, e acho que foi nessa hora que eu esbocei um sorriso, e fui interpelado pela douta defesa,
me indagando se alguém tinha contado alguma piada. E eu disse, sim, o réu, ele está brincando com a gente. Ele matou e continua mentindo e continua brincando. Continua ironizando. Disse o réu ontem que desejava por todas as formas ser julgado, especialmente por mulheres. Eu quero saber então por que a douta defesa, na segunda-feira, recusou, logo de cara, 3 mulheres. Óbvia a estratégia da defesa. Óbvia a tentativa de fazer se sentar nesses 7 bancos, nessas 7 cadeiras, pelo menos uma maioria de homens, ou pelo menos um número mais equânime no conselho de sentença. Não conseguiu. Até porque a visão da defesa nos parece um tanto quanto preconceituosa. Não é porque são mulheres que irão condenar. Não é porque são homens que irão absolver. Nós, Ministério Público, assistência de acusação, confiamos em qualquer jurado da cidade, da comarca de Guarulhos. Por isso não recusamos ninguém. E se tivesse aqui 7 homens sorteados, estariam os 7 sentados nessas cadeiras. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser branco, pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser vermelho. A nossa confiança não é no sexo, não é na idade, não é na profissão. A nossa confiança é na prova dos autos. Por isso confiamos na sociedade guarulhense, que dará um veredito certamente à altura de nossa cidade. À altura de nossa cidade. Disse o réu ontem também que os senhores são anjos, ou algo parecido, enviados por Deus. Engraçado, né? Ficaram por quase 3 anos tentando retirar o processo da comarca de Guarulhos. De repente, a sociedade guarulhense vira anjos enviados do céu. Tentaram ir até o inferno para tirar os autos daqui, para que a sociedade guarulhense não julgasse este caso. Sempre fomos favoráveis ao fato de ser julgado aqui, porque é aqui que a sociedade foi efetivamente atingida, é aqui que estavam e estão os elementos de prova, as testemunhas, aqui que viviam vítima e acusados. Logo, é aqui que deve se dar o exemplo, o chamado princípio da exemplaridade. Curiosas as afirmações do réu, que ontem, mais uma vez, mentiu. E esses são apenas alguns exemplos, porque a grande maioria, as dezenas de mentiras, serão bem expostas pelo assistente, Dr. Alexandre de Sá Domingues. Senhores, indo diretamente ao ponto, a mim ficou incumbida a parte, vamos dizer assim, mais técnica da coisa. Senhores, é fato que doutora Mércia Miki Nakashima foi efetivamente assassinada. Não se tratou de um latrocínio, não se tratou de um sequestro, não se tratou de um crime sexual seguido de morte. Nada foi levado da doutora Mércia, nenhum pedido de resgate foi feito, nenhuma violência sexual ela sofreu, conforme exames necroscópicos. Efetivamente, a intenção do autor era matar. E matou, tanto que largou lá carro, celular, bolsa, pertences, tudo. A investigação então se depara com a seguinte situação: se não foi nenhum outro crime, foi um homicídio, quem então, senhores do júri, teria interesse de eliminar a vida de Mércia Nakashima? Vamos atrás, então, dos eventuais suspeitos. Quem são as pessoas que podem ajudar a polícia nesse sentido? Óbvio, as pessoas mais próximas,
familiares, indagados algum tipo de animosidade com alguma pessoa, algum cliente? Não, nada. Algum inimigo? Não, nada, muito pelo contrário, Mércia nunca teve inimigos. Algum relacionamento conflituoso? Ah, isso sim. Com quem? O senhor Misael Bispo de Souza. É natural que as investigações também tivessem foco no senhor Misael. É óbvio. Se era um homicídio, vamos investigar quem? Quem tinha uma relação conturbada com a vítima. E essa pessoa, inicialmente e depois, até o fim, se confirmou, somente era o senhor Misael Bispo de Souza. Muitas pessoas, muitos suspeitos foram levantados pela defesa, ao contrário do que se diz, todos sim investigados. Levantou-se a hipótese de um tal de vampirinho, um traficante. Até de traficante, a doutora Mércia foi acusada nesse processo. Além de levarem a sua vida, quiseram também levar a sua honra. Até isso. Até isso. A polícia vai investigar e descobre que o tal Só para o vampirinho... promotor terminar o raciocínio. Já vai usar uma parte, excelência? Não, eu só quero esclarecer. Não, é a parte, são 3 apartes. Então o senhor usa o primeiro. Mas deixa eu fazer meu aparte, então. Vai usar o primeiro já? Vai gastar? Não, não vou usar. Eu estou chamando o senhor para a gente convidar. Bom, então fala. Vai, doutor. Vamos lá, vai. Um a menos. Pelo amor de Deus. Só vamos parar ali. O senhor tem 3 minutos. Tá, não, só queria que o senhor mostrasse nos autos aonde está que a defesa chamou a vítima de traficante. O senhor pode mostrar, por favor? Tá na gravação do inquérito policial, doutor Samir. Que afirma taxativamente ou insinuando que ela seja O doutor traficante. Ivon diz que ela foi vista... Disse aonde? Numa favela com um traficante. Ah, Sabe aquele disse que ela era interrogatório que traficante. o Misael dá uma porrada? Tá vendo Desculpa como o os senhor termos. mente para os jurados? Ah, eu minto. Vamos passar o vídeo então. Não, mostra então. Vamos passar o vídeo. Mostra então. Sabem aquele famoso e célebre Ora, tapa mas na estava mesa numa do senhor favela com Misael? traficante, Né? não é ser Aquele é o traficante. verdadeiro Misael. Não é esse aqui hoje, não. Não é esse daqui. Por isso que eu falei aquilo no início para os Vou voltar o senhores. tempo. Excelência, já estou satisfeito com o meu aparte. O aparte é para atrapalhar o raciocínio. Senhores, o tal do vampirinho morreu uma semana antes do falecimento da doutora Mércia. Quem levantou essa hipótese foi doutor Samir, sim. Aliás, tá vamos lá, ele quer as folhas 755 a 758. O doutor Samir, inclusive, utilizou o nome de um jornalista, na época, no UOL. Aliás, ele me autorizou a usar o nome dele, Arthur Guimarães, que teria denúncias desse tal vampirinho. O doutor Olim levantou, tem o boletim de ocorrência acostado no processo, morreu uma semana antes da doutora Mércia. Eu queria saber como é que ele conseguiu matar a vítima morto. Além disso, levantaram hipóteses de sequestro. Um tal de Nego Márcio, também investigado. Dr. Ivon levantou a hipótese de ter sido quem teria apedrejado o carro da vítima, também investigado, bem esclarecido. Criança, briga de criança, disputa de pipa no condomínio do Márcio, na Caxima. Ao contrário do que se disse aqui, que desde o início a autoridade policial focou a investigação em cima do senhor Misael, isso tudo é mentira. Tudo isso está no processo e tudo isso já exibimos a vossas excelências. Claro que restou o quê? Investigar o senhor Misael. Chama o senhor Misael para prestar o primeiro esclarecimento. Ele conta que teve contato com a vítima nos dias anteriores, aparece com os bilhetinhos, né, de estacionamento, de cinema. Aliás, já caiu em contradição aí, o doutor Alexandre deve abordar isso, né? Porque eles foram no cinema, no Shopping Bom Sucesso, no carro da vítima. O carro dele ficou parado na garagem dele, está lá no extrato do rastreador dele. E ele disse que guardou porque ele jogava dentro do carro dele. Ora bolas, mas eles foram no cinema com o carro da vítima. Como é que ele guardou dentro do carro dele? Não foi com o carro dele que eles foram no shopping. Também está mentindo, também esqueceu dessa mentira e trocou os carros, trocou os veículos.
Primeira vez que ele é chamado, então, ele não conta que na tarde do dia 23 veio para a região dos bairros Bela Vista e Macedo. Não conta, mas ele veio. Por isso que o doutor Olim disse, se ele não sabia do rastreador, pelo menos ele tinha esquecido. Pega-se o extrato do rastreador, já vê o senhor Misael rondando as imediações da casa da avó, da doutora Mércia, já na tarde do dia 23. Por quê? Aí muito se pergunta, né? Ué, a acusação diz que eles já haviam combinado o encontro no Parque Secap no final da tarde, então por que ele sairia atrás da vítima? Resposta muito simples. Aliás, todas as testemunhas, todos os familiares disseram aqui ao longo do processo. O senhor Misael, quando não conseguia contato telefônico com a vítima, saía atrás dela, saía no seu encalço. Foi o que aconteceu no dia 23 de maio. Ele telefona para a vítima e a vítima não atende. Isso está nos autos suplementares de interceptação telefônica, de quebra de sigilo telefônico. Isso está nas declarações do próprio senhor Misael. Na tarde ele já ronda a residência da avó da vítima e também a sua própria residência. Confrontado com o rastreador, passa então a admitir que esteve naquela região. Fala de um tal amigo, um tal de Alexandre, que também, senhores do júri, nunca apareceu e veio no processo. Sabe por quê? Porque ele disse que foi lá, mas o amigo não estava. Providencial, né? A prostituta ninguém acha, o amigo ninguém acha, né? A namoradinha dele que ele ia casar, que contou ontem também lá na Bahia, também nunca apareceu. Ninguém nunca aparece. Ele tem 10 mil álibis, mas nunca ninguém vem aqui confirmar o que ele diz. E depois nós, que não temos prova... Hoje em dia no ar você ouve, portanto, o promotor do caso Mércia Nakashima, promotor Rodrigo Merli. É o julgamento de Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada advogada Mércia Nakashima. Vamos ouvir. Juntar as peças. Este aqui, todas elas se encaixam. Prosseguindo, método de investigação da polícia, quebra de sigilo telefônico. Quebra do telefone da vítima, quebra do telefone do suspeito. Passam-se a analisar as ligações. Surge um telefone estranho no extrato, na régua do telefone da vítima Mércia. Um telefone que de vez em quando é acionado, mas pouco. Não se sabe de quem é aquele telefone. O investigador Alexandre Simone pede ao Dr. Olim que requeira uma quebra de sigilo ao Dr. Leandro. Essa quebra de sigilo é autorizada. Lembrando que Alexandre Simone é, de acordo com uma pergunta da própria defesa, né, campeão brasileiro e mundial de xadrez, ou seja, ele é pouco inteligente. E aí ele descobre um telefone que, na verdade, é de uma pessoa de Cotia. Ocorre que aquele telefone não acessa antenas em Cotia. É pedido a régua detalhada desse número. E, surpreendentemente, aparecem Herbes de Guarulhos e telefones acessados pelo senhor Misael nos seus outros números. Conclusão, é um telefone de uso pessoal dele, mas não cadastrado no seu nome. Algo que chamou a atenção conforme expressa a declaração da testemunha Alexandre Simone, trazida pela defesa. Aliás, fez um favor para nós. Confirmou ainda mais o envolvimento do senhor Misael. Este telefone, então, fica claro para a investigação que é de uso pessoal do senhor Misael. Verifica-se na régua desse telefone que no dia 23 de maio de 2010, esse telefone conversa 19 vezes com o senhor Evandro Bezerra Silva, o vigia, o colega de serviço, o subordinado, aquele que fazia bico de segurança junto com o senhor Misael. 19 vezes, senhores do júri. 16 vezes Misael liga para Evandro, 3 vezes Evandro liga para Misael. No dia 23 de maio, só este telefone é acionado pelo senhor Misael para conversar com o senhor Evandro. Por que será, hein, senhores do júri? Será que é uma mera coincidência? Um telefone não cadastrado no nome dele? Será que é coincidência? Indagado ao senhor Misael, ainda no início do inquérito policial, mais precisamente
no dia 20 de julho, uma das últimas oitivas do senhor Misael no inquérito, se ele tinha conversado no dia 23 com o Evandro. E a resposta dele é: acho que nem falei com ele. Acho que nem falei com ele. Folhas 755 a 758. Pelo amor de Deus, hein? Eu falo 19 vezes com uma pessoa e eu digo que acho que nem falei com ele. Eu não converso 19 vezes no dia nem com a minha esposa. E acho que os senhores e as senhoras também. Ele conversou com o Evandro 19 vezes no telefone frio e quer dizer que nem falado com ele tinha. E a investigação prossegue. Ué, mas aparece aqui contatos entre você e o Evandro 19 vezes. Resposta do senhor Misael: desconheço. Ah, é? Desconhece? Então me explique também por que esse telefone parou de ser utilizado exatamente após o dia do crime. Resposta do senhor Misael: porque eu virei suspeito. Para mim isso é uma confissão. Para mim isso é uma confissão. O que tem a ver se tornar suspeito e jogar um telefone fora? Se não fez besteira nenhuma, não precisava jogar. Mas ele jogou. Nenhuma outra ligação é feita, senhores do júri, após esse dia 23 de maio de 2010, no telefone frio. Por coincidência, senhores do júri, o senhor Evandro também, no seu telefone celular, não mais o aciona após o dia 23 de maio. Apenas em 10 de junho, realiza 2 ligações. Nunca mais. Troca o chip. Continua com o aparelho, mas troca o chip. Através da própria investigação, a polícia chega ao Evandro. Através das antenas de celular, muito embora ele tenha trocado o chip, a investigação, por meios adequados e técnicos, continua a rastrear o aparelho, mesmo com a troca do chip. E aí, descobre o quê? Que ele está no Nordeste. Isso demonstra o quê, senhores do júri? Demonstra que o rastreamento pelas antenas de celular funciona. Foi através delas que a polícia chegou ao Evandro, inicialmente em julho de 2010, lá no Nordeste, lá na região de Canindé de São Francisco, estado de Sergipe. Ele é preso. Inicialmente nega, aliás, perfeitamente explicáveis as versões dadas pelo senhor Evandro. Muitas pessoas dizem, mas nós vamos acreditar numa pessoa que muda toda hora de depoimento? Para mim, está muito fácil de compreender. Primeira reação de qualquer pessoa, quando confrontada com algo errado, nega tudo. A partir do momento em que são exibidas provas do seu envolvimento pelas suas antenas de telefone celular, também do senhor Evandro, ao redor da casa da vítima e da sua avó, no dia 23, ele vem e confessa aquela filmagem exibida a vossas excelências, salvo engano, ontem ou antes de ontem. Confessa na íntegra. Como tem uma instrução parca, acredita que não fez nada muito grave, não matou, não atirou, não empurrou o carro na represa, acha que vai ficar tranquilo se responder por alguma coisa, por algo não muito grave, mas mal sabia ele que responde também por homicídio, por participação. É denunciado por mim, senhor Evandro, também por homicídio. E a partir daí surge a versão da tortura. Fui torturado para confessar. Claro, quer se livrar, viu que foi denunciado por homicídio, então tem que arrumar um jeito. Fui torturado. Foi torturado, senhores do júri? Ouvimos aqui, ontem, Dr. Arles Gonçalves Júnior, com aquele currículo invejável, aliás, ontem não, creio eu, antes de ontem, com o currículo absurdo, que não acabava mais, membro da comissão tal, membro da comissão não sei o quê, meia hora do depoimento era só o currículo do Dr. Arles. Advogado indicado pelo presidente da OAB, Dr. Durso, na época.
acompanhou e veio aqui e ratificou na frente de vossas excelências, confessou lá e quando chegou aqui, confessou de novo. Só mudou a versão depois do contato que teve com o seu advogado. Quando viu que a casa ia cair, disse que foi torturado. Dr. Arles veio aqui e afirmou, com todas as letras, Dr. Olim não praticou nenhuma arbitrariedade. Ele não só confessou a sua participação, como também delatou Misael Bispo de Souza. O processo prossegue, ele é denunciado, Evandro também. Quando ele vê que a versão da tortura não vai colar, ele precisa, pelo menos, ter uma diminuiçãozinha de pena. Aí ele tenta delatar Misael e tenta tirar o seu corpo fora. Claro que o Evandro mudou sim as versões, mas, pelo menos na minha concepção, dá para se compreender exatamente os passos dessas versões distintas. Mas o fato é que, ainda que tivesse havido tortura, que não houve, Dr. Arles disse isso, ainda que tivesse havido, o fato é que no dia 14 de fevereiro, próximo passado, Evandro esteve nesta sala, na frente deste magistrado, na frente deste promotor de justiça, na frente daquele advogado e na frente daqueles 3 outros advogados. E mais uma vez, aí não é possível que venha invocar tortura também, né? Mais uma vez afirmou, na frente do Dr. Leandro, fui buscar Misael na represa por volta de 21 horas do dia 23 de maio de 2010. Aliás, digo mais, excelência, está gravado. Estou recebendo ameaças, estou recebendo proposta de dinheiro para mudar a minha versão, não incriminar mais Misael. E quem está fazendo isso são os irmãos do réu. E também estou recebendo visitinhas dos seus advogados em Tremembé 2 para me dissuadir do que eu estou dizendo. Eu, cauteloso, senhores do júri, oficiei o presídio de Tremembé 2, folhas 2.918, e a informação que eu recebi, oficial do presídio, é que 2 dos defensores que estão ali hoje sentados, estiveram sim na companhia de Evandro em Tremembé 2. Que tipo de conversa será que tiveram? De acordo com Evandro, a conversa foi: não é para você correr com o juiz e com o promotor. E aqui nesta sala a defesa ainda foi obrigada a ouvir lição de moral do partícipe do crime. Disse Evandro para os advogados de Misael: a mentira a gente esquece, não é, doutor? A verdade não. Senhores do júri, voltando às antenas de celular. Essas antenas demonstram, como Alexandre Simone disse, um comportamento totalmente atípico do dia 23. Antenas de celular, nunca antes utilizadas pelos acusados, são utilizadas no dia 23. Ao invés de acessarem a região de Jardim Presidente Dutra, Bom Sucesso, Lavras, regiões que eles efetivamente sempre frequentavam, exatamente no dia 23, enquanto o carro do senhor Misael está parado no hospital, as antenas passam a circular a residência de Mércia e da sua avó. Coincidência? Efetivamente não. Encalço sobre a vítima. Ah, mas as antenas estavam congestionadas. Nós, do Ministério Público, fomos atrás da informação da operadora, porque não temos medo da verdade. E a informação da operadora é que, nas últimas 60 semanas, o horário de pico da operadora Oi é meio-dia aos domingos. Quando alternam as antenas no dia 23 de maio, não é meio-dia, e sim entre 18, 19, 19 e 30. Informação oficial da Oi: 3 antenas servem o Hospital Geral de Guarulhos, e eles acessam antenas a 3 quilômetros de distância. Estava tudo congestionado. O mundo conspirou contra o senhor Misael durante o período das 18h37 até 22h12? Não, senhores, ele só deixou o carro parado ali, sem prostituta nenhuma, porque ela não existe, passou a circular com o Evandro ao redor da casa da vítima,
Num determinado momento, Evandro fica parado e Misael sai sozinho com o carro do Evandro para não chamar a atenção, porque todo mundo conhecia o seu Kia Sportage. Eles se falam nesse período. Depois, ele volta para o hospital, fica aguardando a vítima, entra no carro da vítima e segue com ela para Nazaré Paulista. Por que Nazaré Paulista? Ao contrário do que foi sustentado, conhece sim a região da represa. Evandro, muito mais, aliás, tão quanto Misael. Evandro tem um irmão e um cunhado, Enaldo e Francisco, com vista panorâmica para a represa, no exato local onde o carro foi lançado. Misael tem um colega chamado André do Matadouro, que ontem o Matadouro virou frigorífico, né? Ficou mais chique. Mas é matadouro clandestino, sim, onde os irmãos do Misael vão lá comprar carne clandestina. Onde Misael já foi fazer um churrasco para a campanha eleitoral quando foi vereador. Onde Mércio esteve lá, conhece sim Nazaré Paulista. Conhece sim a região e só chega naquele local. Os senhores não estiveram lá, mas nós estivemos. Ninguém chega naquele local sem conhecer, muito menos à noite. Quem das pessoas do círculo de amizades ou de conhecimento conhecia aquela região? Senhor Evandro e senhor Misael. Será que é tudo coincidência? Obviamente não. Por volta de 21h21 do dia 23, o senhor Misael se utiliza de uma antena da rua Antônio Tava. Na segunda-feira, o engenheiro de telecomunicações esteve aqui e demonstrou a inviabilidade da conexão de alguém no Hospital Geral de Guarulhos acessar a antena a mais de 10 quilômetros de distância. Setor 7 da antena. Setor 7 da antena. Voltado para a estrada Albino Martelo, com sinal, como mostramos aqui no nosso gráfico, na nossa figura, atingindo, sim, lá, muito próximo da estrada Nazaré-Guarulhos, em especial a estrada Mato das Cobras, que é a versão depois do Evandro, por onde eles voltam para buscar o carro. Quando ele atende esse telefonema de 21h21, estava retornando da represa uma ligação da sua filha. Como é que ele pode acessar uma antena do Bom Sucesso se alega estar no SECAP? O carro dele só passou a se movimentar novamente 22h12. Ah, mas o rastreador está quebrado. Será que está quebrado, senhores do júri? O senhor Misael confirmou os dados do rastreador do dia 16 de maio, confirmou do dia 21 de maio, do dia 22, do dia 23, do dia 25, do dia 26. Por quê? Ele disse em todos esses dias ter estado num motel na Fernão Dias, num motel na Rodovia Dutra, ter ido até a casa de Mércia, escoltando-a, depois de terem ido no shopping, no cinema. Dia 23 ele confirmou na presença do Dr. Samir ter feito o trajeto do dia 23. No dia 25 ele confirma ter ido até a casa do senhor Macoto, pai de Mércia. No dia 26 ele confirma ter ido no 6º DP prestar depoimento, aliás está nos autos. No dia 27 ele foi no DHPP em São Paulo prestar depoimento. No dia 2 de junho ele foi. No dia 22/6 ele esteve na Avenida Estilac Leal. Da lá, dia 22, Avenida Estilac Leal. Esteve com seu advogado. E esteve mesmo, porque no dia 22, Misael outorga uma procuração para o doutor Ivon. E doutor Ivon ingressa no processo exatamente no dia 22 de junho. Ele foi lá, assinou a procuração, na sequência o doutor Ivon veio aqui e protocolou a procuração. Tudo nos autos, tudo no rastreador do carro dele. Dia 23/7 se encontra com aquela moça, Decília, na Alameda Itu, conforme ela diz. Vamos olhar o rastreador do senhor Misael? Está lá, Alameda Itu, Rua Augusta. Depois, dia 15/8, Decília conta também que esteve com ele na Estação da Luz. Vamos olhar o rastreador, o extrato do senhor Misael? Está lá, endereços da Avenida Tiradentes, da Estação da Luz. E depois vão querer dizer, para justificar aquela ligação de 21h21, que na verdade o rastreador estaria com problema. Senhores, o rastreador funcionou muito bem até agosto. O crime foi 23 de maio.
conversa fiada. Doutor Ivon não conhece o funcionamento de um rastreador. Vai ficar aqui dizendo que o carro está desligado, mas aparece 4 km por hora. Nunca viu um extrato de rastreador na vida, nunca teve rastreador, ao que parece. Mas é de 5 em 5 minutos, e quando ele para o carro ainda dá mais 3 sinais de 5 minutos. É assim que funciona o rastreador. Ele dá mais 3 coordenadas, e se a coordenada repetir 3 vezes, aí sim o espaço do sinal passa a ser maior. É assim que funciona um rastreador. Quem tem sabe. O rastreador dele estava perfeito. A partir do dia 23/8 é que o rastreador dele trava. Por quê? Porque era conveniente. Porque ele precisava demonstrar no processo que o rastreador dele deu problema. A própria Graber afirma, folhas 1910, 10º volume, que até 23/8 a comunicação é regular com a central de monitoramento. Nenhum problema existia. Ainda que existisse, senhores do júri, engenheiro de telecomunicações Eduardo veio aqui na segunda-feira e demonstrou a inviabilidade total da conexão das 19h04 com a herb da avenida da Rua Santa Margarida. Uma pessoa no Hospital Geral de Guarulhos, impossível conectar às 19h04 uma antena da Santa Margarida. Precisaria estar o carro parado e o telefone circulando. 19h04, o senhor Misael nunca negou que estivesse com a prostituta. A das 21h21 ele nega, diz que o rastreador está com problema e que ele já estava chegando na sua residência. Mas, às 19h04, ele sempre disse estava com a tal garota de programa. Então, como é que ele pode acessar, acionar uma conexão com uma antena absolutamente inviável? Senhores, ele estava em movimento, ele estava no encalço da vítima. No período do crime, todos os telefones de Misael e de Evandro ficam incomunicáveis. A filha do senhor Misael telefona para ele, caixa postal. O senhor Evandro não faz nenhuma ligação. O senhor Misael não faz mais nenhuma ligação. Estavam o quê, senhores do júri? Matando a vítima em Nazaré Paulista. Isto é óbvio, isto é lógico. Perícias, senhores do júri. Sapato apreendido assim que é localizado o veículo da vítima, retirado das águas. Dia 11 de junho, sapatos apreendidos, coletados devidamente. E aqui deixo esclarecer, e acho que foi o grande ponto central, a questão da alga do sapato. Senhores, professor Carlos Eduardo de Matos Bicudo veio aqui, e os senhores sentiram, eu tenho certeza disso, a convicção, a firmeza e a certeza de que aquela alga é sim da represa de Nazaré Paulista. Existe lá sim, assim como o xilema, assim como o substrato, assim como aquela planta, também existe. Ele é biólogo há 50 anos. Mestre, doutor, pós-doutorado em todos os cantos do mundo. Mas pode ser de outra represa. Mas o senhor Misael falou que frequenta outra represa? Nunca. Nunca. Então, da onde é a alga? A defesa vai dizer que plantaram a alga no sapato. Aliás, faço um apelo a todos os peritos do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo que processem o senhor Misael e a sua defesa se entenderem necessário. É um instituto que elucida crimes há muito tempo. Um instituto com uma excelência invejável. E até disso, para se livrarem, eles vão afirmar que a alga foi plantada no sapato. Vão dizer, era impossível classificar a alga em agosto se ela foi recolhida em maio, em junho. Dr. Bicudo veio aqui e disse que a alga preserva suas características por até 25 dias. A defesa vai dizer, se o sapato saiu da represa 23 de maio, impossível ela ser classificada em agosto, como consta dos autos. Consta mesmo. O parecer técnico do Dr. Bicudo é de agosto. Mas se os senhores se aperceberam ontem, nas perguntas formuladas por nós, ao Dr. Patoli, pergunta, esse sapato foi apreendido que dia? Dia 11 de junho. Quantos dias após a morte da vítima? 18 dias.
Dr. Bicudo disse, até 25 dias ela preserva as suas características. Eu perguntei ao Dr. Patoli, o que o senhor fez assim que arrecadou os sapatos? Mandei imediatamente ao Instituto de Criminalística para que fosse devidamente conservada para análise, com urgência. 18º dia, a alga ainda preservava suas características. Pergunta, como é feito o armazenamento dessa alga? A Informol. Algo mais é utilizado, doutor Patoli? Sim. Glicerina 50%, esmalte, selante. O que é isso? São conservadores. E conserva por quanto tempo o material a ser analisado? No mínimo 1 ano. Se a alga foi preservada em menos de 25 dias, com 18 dias, o doutor Bicudo poderia fazer a análise em 2011, que ela estaria lá. Ela estaria lá intacta, assim como estava. Ninguém plantou, desculpe o termo, porcaria nenhuma. Até porque, que interesse se tem em condenar um inocente? O interesse ontem ventilado pelo senhor Misael foi de que a família o elegeu como culpado porque ele não foi padrinho de casamento da Cláudia. Me poupe, né, senhores do júri? Me poupe. Me poupe. Que família vai imputar um crime tão grave porque não foi ser padrinho de casamento da irmã da vítima? Para com tudo isso. A defesa irá dizer, mas a terra é incompatível. Bem esclarecido ontem. Senhores, a alga não se desenvolve na terra. Dr. Bicudo disse isso. Precisa de um substrato, de algo sedimentado, sólido. Terra, grãos, é insuficiente. Terra, grãos, a alga não se desenvolve. Ela se desenvolve em algo sedimentado, em algo sólido, numa planta, como é o caso dos altos. Pergunta para o Dr. Patoli ontem, Dr. Patoli, se uma pessoa pisa na alga, sai com a alga do sapato, pode até limpar o sapato, né? Sai com ele, usa de novo, pisa num outro terreno, vem uma outra terra, adere no solado do calçado, microscopicamente que seja, aí o sapato é apreendido. É possível dar a terra incompatível e a alga da represa? Resposta, sim. Sim. Me desculpe, senhores, não existem excessos de coincidência. Além da alga, reação com Blue Star, tudo indica sangue. Mas tudo indica não é certeza absoluta. Nos tapetes do carro da vítima, laudo pericial, salvo engano folhas 1100, também não se chegou à conclusão 100% que era sangue humano, mas o Blue Star reagiu com o tapete do carro do Honda Fit da vítima. Senhores, o que será que reagiu com o Blue Star no tapete do carro da vítima? Se uma pessoa morreu ali dentro, será que não era sangue? Eu tenho certeza. Cientificamente não se pode dizer, porque não tinha quantidade suficiente para extrair o DNA. Mas uma pessoa morreu dentro do Honda Fit e o Blue Star deu reação positiva. O que será que era que tinha lá no tapete, a não ser sangue? Óbvio que era sangue, assim como óbvio que o sapato do suspeito, do único suspeito, do réu, tem 4 elementos da cena do crime e não é nada disso? É alga da poça d'água, Dr. Bicudo veio aqui, essa alga dá em poça d'água? Não. Nunca vi uma literatura em 50 anos de alga em poça d'água. E a defesa junta um parecer, me desculpe, encomendado para dizer que a alga dá em poça d'água. Não dá em poça d'água. Não dá em aquário, não dá em piscina. Aliás, seria surpreendente alguém guardar o sapato dentro da piscina ou dentro do aquário. Partículas ósseas, esquírulas ósseas no sapato. Curioso, né? Um dos projéteis encontrado dentro do veículo da vítima tem esquírula óssea. Uma pessoa morreu dentro daquele carro, baleada. Num dos projéteis tem esquírula óssea. Coincidentemente, no sapato do réu, além do
que aparenta ser sangue, não é assim que querem dizer, mas que é certeza que é sangue, além disso, também tem esquírula óssea. Tem também fragmentos de uma alga subaquática de água doce e águas paradas, muito bem conservada. E é tudo coincidência. O mundo conspirou contra o senhor Misael no dia 23 de maio, exatamente entre 18h37 e 22h12. É isso que aconteceu? Os senhores precisam acreditar que a prostituta existe, que o rastreador tem problema, que a Herb está maluca, que estava tudo congestionado, que o osso não é osso, que o sangue não é sangue, que a alga não é alga, que ela foi plantada, que o Evandro foi torturado. Tudo isso precisa acontecer para que ele seja inocente. Se uma coisinha só dessas der errada para ele, ele é o culpado. Nada do que ele diz aconteceu. Não existem excessos de coincidência, senhores do júri. Não existem. Ah, mas a liga metálica que estava no sapato, a proporção do cobre com o zinco não é a mesma. Desmistificamos isso aqui ontem. Perguntei ao Dr. Patoli, Dr. Patoli, os projéteis encontrados estavam bastante deformados? Resposta, não. Para quebrar um maxilar, um osso duro, uma mandíbula, o projétil fica pouquinho deformado? A resposta foi, tecido mole, ele fica pouco deformado. Algo duro, até exemplificou como uma parede, o projétil tem que ficar bastante deformado. Ah, é? Mandíbula, maxilar, osso bastante duro. Esses projéteis estavam suficientemente amolgados contra um obstáculo resistente? A resposta dele foi não. Está pouco amolgado. Para mim, tenho certeza absoluta, o projétil que quebrou o maxilar da vítima foi um terceiro. Não aqueles pouco deformados, insuficientes para quebrar ossos duros e resistentes, como uma mandíbula e um maxilar. Ah, mas onde está esse outro projétil? Por isso aquelas minhas perguntas. O corpo saiu por onde? Morreu onde a vítima? Dentro do carro, certeza absoluta. Cabelo, dente, decomposição dentro do carro. Ah, mas ela foi achada fora. Como é que isso é possível? Claro, saiu pela janela. Ah, é possível se um corpo sair pela janela, um projétil sair? Sim. Um projétil, senhores, saiu pela janela. Afirmo com toda a minha certeza. E curiosamente, né, mais uma coincidência, entre aspas, projéteis são apreendidos na residência do senhor Misael, projéteis diferentes, uns de chumbo nu, outros semi-encamisado, cada um de um jeito, tal como encontrados no carro da vítima. Um projétil de chumbo nu lá no estepe, um projétil semi-encamisado no assoalho, tal como existia na residência do senhor Misael, projéteis de diferentes tipos. E dentre esses projéteis, pelo menos 2 deles, existentes na sua residência, apreendidos por conta da busca e apreensão ocorrida no dia 11 de junho, lá está o quê? Uma liga metálica, um projétil semi-encamisado, latão, cobre e zinco, nas mesmas proporções daquele encontrado no seu sapato. Coincidência também, senhores do júri? Para mim, nenhuma coincidência. A prova técnica o coloca sim na cena do crime. As antenas de celular bem demonstram que ele ficou no encalço da vítima, junto com o senhor Evandro, porque depois do dia 23, Alexandre Simone bem disse aqui, o padrão volta, o padrão retorna. Todos voltam a utilizar as antenas comumente acessadas. Só aconteceu aquilo de alternar a antena e mais, a última comunicação entre os dois, 19h42 do dia 23 de maio, Herb da rua Água Doce, sinal da conexão, setor 90 graus em direção ao hospital. A conexão está para cá e o carro está para baixo. Conexão para cá, carro para baixo.
ele está neste setor da antena e o carro está para baixo. Exibimos isso na segunda-feira. Antena a 3.000 e tantos metros de distância, num setor totalmente incompatível com a posição do seu carro. É possível isso? Me desculpe, senhores do júri. Estão querendo enganar todos nós. Podem enganar quem quiser. O réu e seus defensores podem até enganar vossas excelências. Eu, senhores do júri, vou para casa tranquilo, exausto após uma semana, assim como vossas excelências. Mas seja lá qual for o resultado, senhores do júri, eu vou chegar hoje à noite na minha residência, vou olhar bem para a cara da minha esposa, vou olhar bem para a cara dos meus 2 filhos, vou olhar bem no rosto do meu pai que aqui está e que me ensinou a ser uma pessoa de bem. Vou olhar para todos eles e vou dizer, eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o que eu achava ser justo. Eu tenho consciência tranquila. O réu Misael Bispo de Souza matou sim Mércia Nakashima e tinha motivos para isso. Se sentia rejeitado, humilhado. Se sentia o lixo dos lixos, é o que diz um dos e-mails trocados entre eles em abril de 2010. Tinha motivo sim, e isso o doutor Alexandre irá esmiuçar a partir de agora com vossas excelências. Senhores, eu passo a palavra a meu nobre colega, assistente de acusação, acho até que já invadiu o tempo que combinei com ele. Certamente voltaremos para a réplica, pois muita coisa ainda precisa ser dita e certamente teremos que rebater muitas afirmações da douta defesa. Por ora, agradeço a atenção de vossas excelências. Fiquem com o doutor Alexandre de Sá Domingos. Muito obrigado.